Jornal Notícia Extra, a sua fonte de informações. O maior portal de informação digital de Jataí e região sudoeste de Goiás. Publicamos licenças ambientais, editais e muito mais, mantendo você informado sobre assuntos importantes. Fazemos pesquisas de opinião pública e eleitorais. Entre em contato e faça o seu orçamento. Não perca tempo. Fique bem informado e participe das decisões que afetam a sua comunidade com o Jornal Notícia Extra. Anuncie seu produto no Notícia Extra. Política, saúde, variedades, moda, decoração, roteiro cultural, turismo. Tudo isso e muito mais você encontra no site do Jornal Notícia Extra. Jornal Notícia Extra, agora com informações diárias, porque não custa nada ficar bem informado. Acesse e participe. www.jornalnoticiaextra.com. Mais moderno e bonito. O jornal impresso mais influente de Jataí e região. Jornal Notícia Extra. Levar o nome de nossa cidade do sudoeste goiano para Goiás e outros cantos do país é uma missão que exige responsabilidade. E por isso oferecemos conteúdo, visual e compromisso com a verdade. Faça a sua publicação legal como editais, balancetes, comunicados, balanço anual, leilão, pregão, licença ambiental, Assembleia Geral, notificação judicial e muito mais. Notícia Extra, o jornal que conquistou o leitor jataiense há mais de 6 anos. O jornal mais influente de Jataí e região nas principais cidades do sudoeste goiano e em Goiânia. Levar o nome de Jataí para outros cantos do Brasil é uma missão que exige responsabilidade. Agora com novo visual, novo formato, novas cores, muito mais bonito e atraente. Anuncie seu produto, sua empresa e publique seus editais, licenças ambientais, balancetes e comunicados no Notícia Extra. Bem-vindos a todos em mais uma entrevista do Jornal Notícia Extra. Rodrigo Garcia, mais conhecido como Rodrigo Bush, teve uma infância humilde aqui na região da Vila Fátima, Vila Paraíso, nessa parte da cidade. Foi auxiliar em muitos comércios na sua infância, em oficina, foi presidente de Grêmio Estudantil e teve uma trajetória política ascendente, chegando até ser vereador representante da comunidade jataiense no início dos anos 2000. Teve uma surpresa que foi um obstáculo, um desafio, que foi diagnosticado com câncer. A partir desse momento, ele travou uma luta grande em busca da sua saúde e da sua vitória. E a vitória veio com o tempo e com muitos desafios e com muitas lutas. Hoje, o Jornal Notícia Extra está aqui para ouvir um pouco, fazer uma entrevista com Rodrigo Garcia. Junte-se a nós nessa entrevista, que é uma prova de resiliência e é um motivo de superação que pode servir para muitas pessoas, inclusive você que pode estar passando com a situação nesse momento. Olá, pessoal do Notícia Extra. Estou aqui com o Rodrigo Garcia. Rodrigo, antes de a gente iniciar, fala pra gente de onde veio esse apelido seu, Rodrigo Bush. Hoje é um prazer, primeiramente, um prazer estar aqui com você, no seu jornal, motivo de orgulho participar. É uma pessoa muito benquista na cidade, muito conhecida, então para mim é um prazer imenso estar aqui participando. E nós estamos até horácio, né, Rodrigo? Nós crescemos juntos hoje. E todos vocês que estão assistindo também, né? Eu agradeço a todos. Bom, como você fez sua pergunta, eu, criança, morava com meus avós primeiro lá na Vila Mutirão. Eu não me lembro bem a idade, mas era criança, menino. E eu estava um dia lá, minha avó fez uma buchada e nós almoçando, chegou um vizinho e viu eu comendo buchada.
Aí eu comendo com aquele gosto bom, né? Tava muito gostoso. E aí ele pegou e chamou eu de bucho. Aí eu achei ruim, apelei, você sabe, né? Apelou, né? Apelido pega mesmo. Porque eu apelei porque o bucho eu achava gostoso, mas eu achava feio ali no prato. Aí eu achei que ele tava falando que eu era feio. Aí eu achei ruim, o apelido ficou até hoje. Tem um amigo nosso, que é o prefeito ali da Aparecida Rio Doce, de Carmes Gonçalves. O apelido é Bodão. E pegou o apelido dele, colocaram o apelido dele já tem muito tempo. Só que ele gostou do apelido e se deu bem com o Bodão. E é o Bodão, o prefeito do Rio Doce. Mas depois também eu gostei. No começo, quando era criança, eu achei ruim. Mas depois acostumei, né? Ficou até bom, porque na época ia jogar bola, era um bucho aí que destacava, né? Quando no futebol, o apelido destacava. Filho, você foi vereador, em qual época que você foi vereador? Eu fui candidato em 2004, quando o Fernando da Folha foi candidato também, foi eleito. E eu acabei ficando como primeiro suplente. Na época faltou 25 votos para mim ser eleito, eu tive 775 votos e com 800 eu estaria eleito. Aí o Fernando, na época, chamou o Dr. Alcides, que foi eleito na chapa, né, e convidou ele para ser secretário da saúde, e ele aceitando, eu assumi a vaga dele. Fiquei um ano como vereador. Qual que são os projetos mais importantes naquela época? Você pode falar para a gente? Você lembra de algum projeto? Teve algo assim que me chamou a atenção, porque eu era muito novo, né? Se eu não estiver enganado, eu estava com 20 anos na época, e assim, muito jovem, e eu achava muito importante, né? E eu acho até hoje, a juventude participar da política, participar das decisões, trazer ideias, né? Então, algo que eu sempre quis é que os jovens participassem. Na época, eu protocolei o projeto da Câmara Mirim, e foi aprovado. Só que aí acabou que eu fiquei só um ano e aquele projeto não foi para frente depois. Hoje até a Câmara fizeram agora um projeto do jovem vereador. Mas assim, o primeiro projeto nesse sentido foi eu que apresentei. Um decreto legislativo criando a Câmara Mirim naquele. Você vai lá em Câmara Mirim, mas é bom lembrar que você também militou no movimento estudantil, né? Militei, né? E nós militamos juntos. Exatamente. E eu fui presidente do Grêmio do Colégio Leopoldo Donato de Oliveira. E depois eu fui para o Colégio João Roberto. E fui presidente do Grêmio Estudantil lá também. E também continuei no movimento comunitário, né, ali na Vila Paraíso, no ano de 2002. Eu fui eleito presidente de bairro ali também. Mas, Rodrigo, hoje nós estamos falando aqui, você passou por um grande desafio na sua vida, passou por um grande obstáculo, que é um problema de saúde grave. Conte pra gente quando você foi diagnosticado com esse problema. Bom, Gé, foi no ano de 2014, né? Eu tinha acabado de casar, ali no mês de março de 2014, eu casei dia 29 de março, e aí dia 29 de maio daquele ano, 2 meses depois, eu recebi o diagnóstico que eu estava com câncer no estômago. E interessante porque eu sentia dores no estômago desde criança. E tinha aquele negócio criado com vó, né, aquele costume, passava aqueles chazinho, tomava um remedinho, melhorava e ficava por isso mesmo. E eu lembro que foi muito tempo assim, depois as coisas foi ficando mais forte, essas dores, né? E quando eu casei, que começou a aumentar aquelas dores, o homem tem o costume de não preocupar em ir médico, né? Verdade. E também um exame de endoscopia que era necessário ser feito naquele momento, era muito caro, né? Hoje também é caro. Então a gente vai empurrando, né, com a barriga, como se diz, e eu não me preocupava, né? E por achar difícil no médico pagar uma consulta, né, pagar o exame, e a gente paga o preço alto por isso. E aí eu estava trabalhando numa empresa onde... Então hoje o recado que você dá, o conselho que você dá para os homens, principalmente, é que cuide mais da sua saúde quando sentir os primeiros sintomas de algum problema.
Não, se você sentir qualquer desconforto, uma dor, tem que procurar o médico, tem que ir no profissional, porque é ele que vai saber, né, diagnosticar o que você tem, certo? E aí, naquele momento, e eu te falo, eu fui no médico porque eu trabalhava lá na Louis Dreyfus, né, uma empresa grande, multinacional, tinha plano de saúde, e assim, mesmo assim eu estava tendo dificuldade, achando ruim, sabe? E até minha esposa sempre falava, vai no médico, e os funcionários lá da empresa via que tinha alguma coisa errada comigo, que eu sentia algumas dores lá, e a enfermeira lá da empresa falava para mim, você vai no médico, você precisa ir no médico, né? Tinha também a menina lá que trabalhava lá, a dona Manuela, era uma também que ficava muito no meu pé, né? A menina da recepção, a Ana, a enfermeira que é a Grazi, eu lembro que eram as 3 que ficavam em cima de mim. Aí teve um dia que eu estava no refeitório e eu passei muito mal, senti uma dor muito forte. Aí os caras preocupados e aí falou para mim, ó, se você não for no médico, se você não marcar uma consulta, nós vamos marcar, mas você vai. Rodrigo, aí nesse dia você foi no médico e o que o médico falou? Não, aí eu mesmo fui lá, né, marquei, né. Como eu disse também, minha esposa já estava andando comigo um tempo para mim ir no médico. Aí eu tive que ir. Aí fui lá, fiz a consulta, o médico pediu a endoscopia e fiz a endoscopia, aguardei o resultado da biópsia e uma coisa interessante que aconteceu. E eu não me atentei, naquele momento eu era bem tranquilo. Eu peguei o resultado da biópsia, nem preocupei em olhar no Google, porque hoje a pessoa pega um resultado de exame já olha no Google, né? E se eu tivesse olhado naquele momento, eu ia entender. Mas eu nem olhei isso. Fui lá, peguei o resultado do exame, já corri lá no médico para marcar o retorno. Cheguei lá no consultório, tava cheio de pessoas lá. Foi em que ano? 2014, certo? A sala dele lá tava cheia, né? Aí eu avisei a funcionária dele lá, recepcionista, ó, eu preciso marcar o retorno. Na hora ela falou assim, o médico já vai te ver agora. Já me passou na frente. Você vê o tanto de gente que tinha lá, então, porque o Beto já sabia, né? Na realidade, ele fez o exame, então ele tinha visto. Só que eu não me atentei. Aí entrei no consultório, aí o médico foi com jeito, assim, eu vi que ele procurou um jeito para falar comigo. E aí ele me deu notícia, ó, você vai precisar fazer uma cirurgia, você tá com um tumor maligno, você vai ter que fazer uma cirurgia. E aí eu fiquei tranquilo na hora, né? E aí eu fui encaminhado para Barretos. E lá iniciou o tratamento. E demorou quanto tempo esse tratamento seu, né? O tratamento em si, cirurgia, quimioterapia, radioterapia, eu acredito que foi mais ou menos 1 ano. Deve ter sido por aí. Eu não lembro agora direitinho, mas eu ia lá muito, porque muitas coisas aconteceu, né? Naquele período, muitos processos eu passei ali. Eu lembro também que essa cirurgia, né, eu tive que tirar o estômago, fiz gastrectomia total, então tirou todo o estômago. E aí se ele pega o intestino delgado e liga direto no esôfago. E foi até interessante porque a princípio o médico falou que ia tirar um pedaço do estômago. Aí quando faltava 4 dias, se eu não me engano, para a cirurgia, o próprio médico me ligou do hospital, falou, vem aqui, você tá aqui em Barretos? Eu já tava lá para guardar a cirurgia, vem aqui no hospital agora que eu preciso falar com você. Eu até achei estranho, né, o médico te ligar, assim, pra você ir lá falar com ele. Aí cheguei lá e ele falou assim, ó, nós fizemos uns estudos aqui, e esse câncer ele é muito agressivo, então vai ser preciso tirar todo o seu estômago. Até eu assustei, falei, mas tirar o estômago? Ele falou, tem que tirar. E eu falei, mas vive sem estômago? Ele vive. Hoje a medicina, a ciência, né, hoje está muito avançada e tem como, sim. Tá certo, Rodrigo. E como é que é viver sem o estômago? Qual que é o dia a dia, as restrições, a dieta? Como é que é? Conta pra gente sobre a situação. No começo foi muito difícil, até aprender a lidar com a situação, né, porque você tem que mudar muito o hábito seu. E na realidade, assim, tudo aquilo que eu tenho que viver hoje, a forma que eu tenho que alimentar, na realidade, o que o médico explicou para mim, é a forma que todos deveriam
fazer, que é você comer uma comida mais cozida, né, mais mole, porque para você não agredir muito o sistema digestivo. E acaba que eu tenho que comer uma comida, né, mais cozida, um arroz mais mole, tudo, né, uma carne mais cozidinha e que facilita, né, na digestão. E como eu não tenho suco gástrico, né, para fazer aquele trabalho digestivo, então como vai direto para o intestino, então eu tenho que tomar cuidado, né, comida não muito gordurosa não é bom para mim. E assim, tem dificuldade também na questão das vitaminas, né, não absorve. Então, como foi o suporte, como foi o apoio dos amigos e principalmente das pessoas mais próximas, do familiar seu, mediante essa situação que você viveu? Na verdade, Deus faz as coisas tudo no tempo dele, tudo certo, né? Eu tinha acabado de casar, né, como eu disse, e isso para mim foi fundamental no meu tratamento. A minha esposa Lázara esteve comigo todo momento, 24 horas por dia ela esteve comigo, não me deixou nenhum momento. A minha família, minha mãe, meus irmãos, meus tios, tias e primos, os amigos, irmãos da igreja, né? Então foram anjos que Deus colocou na terra para ajudar a cuidar de mim. Você pegou muito a Deus. Claro, né? E o suporte de Deus. Deus me ajudou muito, né? A fé, né? Aquela confiança em Deus. E tem algo aqui que eu quero até contar aqui. Uma coisa que me ajudou muito. Eu fui até Barretos e a primeira chegada lá, antes de ir para o hospital, eu fui num culto, né? E eu cheguei lá naquele culto e orei, né? E eu lembro que eu falei assim: Senhor, como vai ser minha vida agora para frente? Esse tratamento, como vai ser a minha vida de agora para frente? Tá nas tuas mãos. E aí, Jerry, na hora da pregação lá, o irmão pregando a palavra, e ele falou assim, eu lembro que ele leu uma passagem da Bíblia, assim, eu não me recordo agora que livro que é, ele falando assim que ainda que o meu exterior se corrompa, todavia o meu interior se renova a cada dia. Porque aí quando o irmão foi pregar, aí teve um momento que ele falou assim, e você tá aqui hoje e você vai sofrer muito, você vai sentir muita dor, mas você vai vencer, Deus vai te dar a vitória, vai chegar, você vai até o fim. E aí você vai ter muitos motivos para se alegrar. Os seus amigos, a sua cidade vai se alegrar, os seus irmãos, toda a tua família, né? A igreja vai se alegrar, porque você vai ser vitorioso. Então, cada momento assim, que às vezes que pensava, não vai dar mais. Eu lembrava daquela palavra, falei, não, mas Deus falou que eu vou vencer, então aconteça o que acontecer, eu vou vencer. Então eu me apeguei naquela palavra, eu confiei, acreditei que ela é de Deus, né? Porque tem homens de Deus na terra, aquilo que é sincero, que é verdadeiro, né? Pode ter todo erro, defeito, mas se for sincero, né, com Deus, Deus usa, fala com a gente, né, através do homem. E eu confiei, criei naquela palavra e hoje está aí a prova, cumpriu a palavra comigo, né? E eu tô aqui podendo falar que eu tive vitória. Qual que é a palavra que você pode passar para aquelas pessoas que às vezes nesse momento estão em sofrimento, estão passando por desafios muito grandes em sua vida? Primeira coisa, tem que se apegar em Deus, né? Deus é acima de tudo, né? E Ele pode fazer tudo, né? E confiar também na medicina, na ciência, porque Deus deixou a medicina, a ciência, o conhecimento para o homem, né? Então o homem está ali, nós também temos que confiar nos médicos, porque eles sabem o que está fazendo, né? E a família tá junto, os amigos, né? E você tem que procurar confiar em tudo, né? Porque tudo está debaixo das mãos de Deus. Rodrigo Garcia, obrigado pela sua participação aqui hoje nessa entrevista. E quais são as suas considerações finais, Rodrigo? Conselho que você dá, você já falou no início que a pessoa tem que procurar o médico assim que tiver um sintoma de desconforto. Falou sobre a importância do apoio daquelas pessoas que estão mais perto de você. Falou da importância de se apegar a Deus,
E quais são as suas considerações finais aqui nessa participação sua? Não deixe de procurar a medicina quando você sentir algo diferente em você, uma dor, um desconforto, porque a gente nunca sabe o que pode ser. Então, temos que prevenir, para evitar passar isso que eu passei. Se tiver que passar, for permissão de Deus, né? Confia nele, porque ele pode te dar a vitória. Acredita nele. Mas faça tudo para não chegar ao ponto que eu cheguei. Obrigado, Rodrigo, pela atenção sua. Obrigado a quem está assistindo a gente, pela audiência. Aproveite, curte o canal do Notícia Extra. E nos próximos dias nós vamos voltar com outra entrevista também tão interessante. Obrigado a todos. Jornal Notícia Extra. A sua fonte de informações. O maior portal de informação digital de Jataí e região sudoeste de Goiás. Publicamos licenças ambientais, editais e muito mais, mantendo você informado sobre assuntos importantes. Fazemos pesquisas de opinião pública e eleitorais. Entre em contato e faça o seu orçamento. Não perca tempo. Fique bem informado e participe das decisões que afetam a sua comunidade com o Jornal Notícia Extra. Anuncie seu produto no Notícia Extra. Política, saúde, variedades, moda, decoração, roteiro cultural, turismo. Tudo isso e muito mais você encontra no site do Jornal Notícia Extra. Jornal Notícia Extra, agora com informações diárias, porque não custa nada ficar bem informado. Acesse e participe. www.jornalnoticiaextra.com. Mais moderno e bonito. O jornal impresso mais influente de Jataí e região. Jornal Notícia Extra. Levar o nome de nossa cidade do sudoeste goiano para Goiás e outros cantos do país é uma missão que exige responsabilidade. E por isso oferecemos conteúdo, visual e compromisso com a verdade. Faça a sua publicação legal como editais, balancetes, comunicados, balanço anual, leilão, pregão, licença ambiental, Assembleia Geral, notificação judicial e muito mais. Notícia Extra, o jornal que conquistou o leitor jataiense. O jornal mais influente de Jataí e região nas principais cidades do sudoeste goiano e em Goiânia. Levar o nome de Jataí para outros cantos do Brasil é uma missão que exige responsabilidade. Agora com novo visual, novo formato, novas cores, muito mais bonito e atraente. Anuncie seu produto, sua empresa e publique seus editais, licenças ambientais, balancetes e comunicados no Notícia Extra.